Oi, consegui, consegui entrar. Prontinho, oiê. Tudo bem, e vocês? Tudo bem? Vou fechar aqui para não fazer nada. Tô de castigo aqui no Nipo. Ai, 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 espero que esteja tranquilo. Eu também, porque o GRAC à noite já não foi dos mais fáceis. Ai, meu Deus, que medo. Não é Quer, fácil, né? quer ver aqui Esses se dá para problemas. compartilhar? Deixa eu colocar aqui, deixa eu anexar. É. Eu tenho que já deixar ele na tela aberta, né? Pode já deixar, porque aí você já testa. É, deixa eu só ver se eu consigo. Daí agora voltar aqui. Eu vou pôr como. Ah, eu acho que você tem que desabilitar para. Deixa eu ver, será? Vamos ver. Não apareceu que você não pode? É. Vamos ver, eu coloquei todos agora. Ah, agora eu acho que deu. Aí. Ah, Conseguiram? deu, tô vendo. Ah, tá. Deixa eu ver se eu consigo passar. Eu vou passar e daí vocês veem se Tá. conseguem. Não, não tá indo. Acho que tem que colocar visualização, tem que abrir, né? Como é que chama o É, negócio? mas ele não tá no grandão para vocês? Não tá com a tela cheia? Não. Então, Não, calma, acho que agora tá. Agora, acho que aquela hora tinha aparecido. Depois, primeiro tá aparecendo seu computador, depois acho que não mais. deixa eu ver. Vamos ver. É, agora tá. É, né? Só que daí eu não sei se eu tô conseguindo passar. Deixa eu ver. Porque Ah, ele geralmente tá em aparece aqui. livro, ó, ali no cantinho, bem no finalzinho, tem bem à direita ali no cantinho tem o de apresentação. Avançar? Será que é isso? Deixa eu ver. Ah, Já agora foi. foi. Tá, então foi. Eu vou deixar aqui pronto, que daí é nesse cantinho. Nesse É porque cantinho direito, geralmente lá no fim, tem um. O último sinal, ele é de abrir a apresentação. Ah, agora abriu? Ó, lá naquele cantinho bem no. Ah, acho que agora abriu. Abriu, Vê né? se Já você pode consegue passar. Ah, foi. Foi, foi. Foi, Uhum. foi. Deixa eu ver isso aqui também. Ah, agora foi até na setinha. Ai, que bom. Então deu certo. A gente vai Que esperar bom. mais um pouquinho, só até todo mundo entrar, né? O pessoal dá uma atrasadinha. A gente espera uns É minutinhos. o pessoal só da Alvorada ou você chamou outro hospital também? Unipo, Alvorada, a gente chamou o pessoal do Incor. é, Acho que só. Mais algum? Tá, É, só. certo. Eu acho que a paciente chegou a ficar também no NIPO, não ficou? Ela veio da gente, né? É, né? Ela Eu internou não tinha na todos os UTI. dados, eu coloquei um pouco, mas não tinha todos os dados, mas os que eu tinha já era o suficiente, assim, né? Ela chegou a ficar com a gente menos de 24 horas, foi 12 horas, porque ela chegou bem grave já. E Uhum. a gente viu que ela tinha uma insuficiência hepática, uma insuficiência renal, essa alteração neurológica que a gente ficou na dúvida. Na hora a gente achou que era pela parte hepática, né? A gente imaginava que era lúpus. Sim, é verdade. E Uhum. aí, quando a gente viu que ela ia precisar dialisar, a gente transferiu. Aí depois, né, conversando com o Rafa, eu fiquei sabendo que era uma maçã, né, uma Foi. HLH, que eu fiquei na dúvida, né? Uhum. E foi, ela fechou pela nefrite lúpica e a alteração neurológica era o psicose, né? Foi. A gente achou que era da insuficiência hepática. Aqui até o nosso plantonista, né, ele chegou a pensar em leishmaniose. Ele falou que ele viu muitos casos Olha. assim de leishmaniose. Eu falei, ela não tem, não tinha nenhum sinal, né, poderia ser, mas a gente não sabia o que que era, né? Acho que ela ficou 12 horas, ela chegou aqui à noite e no dia de manhã a gente já transferiu, assim, por causa da lesão Uhum. renal mesmo, né? A gente sabia que ia precisar dialisar. E a leishmaniose também acaba ajudando, o mielograma dele também poderia ajudar, né? E Uhum. realmente é isso, é descartar a infecção, tá certinho? E até a infecção pode ser gatilho também, né? Então, tudo misturado. Mas eu sei que ela ficou bem, graças a Deus, né? Você falou que ela passou com você. Nossa, tá ótima. Tá bem, bem, graças a Deus. Ela chegou a acompanhar no ambulatório, ela começou a acompanhar, eu acho, se eu não me engano, foi na gastro. Acho que foi na Ah, gastro e que ela no começou a Alvorada mesmo? Não, no Nipo, no Nipo. Ah, tá. Ela chegou a começar a acompanhar na gastro.
Aí ela começou a ter as investigações. Acho que ela passou no nosso cardio, depois ela passou na gastro, aí encaminharam para o infecto, porque viram os linfonodos, passou Uhum. no otorrino, e aí não deu tempo de terminar a investigação, que aí foi quando ela chegou bem grave. Não deu tempo de terminar todas as investigações. Ela tinha uma história de perda de peso também, inicialmente, né? E tinha. Bastante. Você mandou para seus residentes também? Mandei, mas eu acho que nenhum deles vai querer entrar. Oh, vai ter que brigar com Eu vou eles. mandar, agora que você me mandou o link, eu vou mandar para eles. Vou brigar com A eles. porque a residente que está aqui em casa, ela tinha que entrar. Eu falei para ela, então, vamos ver. Ah, ela falou que vai entrar. Mas se quiser, pode ir começando. 8 e 5, 8 e Posso, 6, né? né? Uhum. Pra não atrasar tanto. Aí ela vai pegando, vai entrando. É, até porque o caso está mais no meio, sabe? Uhum. Então, acho que a gente pode começar. Bom, pessoal, continuando nossas aulas. A gente está gravando, tá, Dani? Para depois a gente mandar para os hospitais para o pessoal assistir. A gente vai falar um Uhum. pouquinho sobre SAM. Quem vai falar com a gente é a doutora Dani. A doutora Dani é a reumatologista do Hospital de São Paulo, também é uma reumatologista do Alvorada. Uhum. Professora, né, da Unifesp, e ela deu uma ajuda aqui pra gente, também aqui no NIPO, né, a gente teve um Kawasaki esses É tempos atrás, verdade. e a gente É. teve um caso muito comum aí, né, entre o NIPO e o Alvorada. Eu achei legal, porque é raro, mas a gente acaba vendo, né, HLH, SAM, são Sim, conceitos aí que às vezes eu mesmo me confundi, achei que ela tinha feito um sim. HLH, né, mas são conceitos é, diferentes, mas que a gente se confunde, né. E queria agradecer muito a Dani aí pela disponibilidade e a palavra está com você. Ah, tá ótimo. Só dar aqui para não. Olha. Então, gente, tudo bem? Boa noite. É um prazer estar aqui, né? Porque a gente, como reumato, a gente adora investigar e adora esses casos difíceis, né? Mas o mais gratificante é saber que a gente pode salvar vidas, né? Porque para a gente a ativação macrofágica realmente a gente perde crianças, né? Então, ao longo aí de toda a minha formação, a gente já perdeu crianças com ativação macrofágica. Inclusive aqui no Hospital São Paulo, secundária também é o lúpus, e que eu acho que no momento ali a gente, o mielograma veio normal, né? Então, e tinha todos os sinais clínicos, então muitas vezes do exame, a medula vem normal, e mesmo assim a gente tem que tratar, e a gente tem que arriscar, porque é entre a vida e a morte, né? Então é isso que eu quero deixar aqui a mensagem depois para vocês, né? E o objetivo aqui é realmente a gente tentar esclarecer, porque é um pouquinho, dá uma confusão mesmo, né? Mas eu acho que o caso da Mariana foi muito interessante porque realmente foi a primeira vez que o oncologista que me passou o caso. Eu achei bem legal também. E que eu acho que foi a. Ai, meu Deus, esqueci o nome dela. Que é a onco do Alvorada. Mas ela me passou o caso e falou: Dani, eu estou aqui com uma suspeita de histiocytose e tal, linfoma fagocítica e tal. Mas assim, eu acho que você precisa também avaliar em conjunto com a gente. Então a gente avaliou, e daí eu fui atrás também da literatura, né, para estudar um pouquinho aí da citose linfomofagocítica ou síndrome de ativação macrofágica. Então, na verdade, as primeiras descrições foram realmente a HLH, né, quando foram descritas, e se a gente for ver aqui, a ativação macrofágica foi só em 1993, que para mim até foi uma surpresa também, muito recente. Então, eu fico imaginando o tanto de crianças que não morriam antes, né, o óbito por essa doença. Porque 93, se a gente for considerar, aí tem o quê, né? Nem 50 anos, né? Então, assim, é importante realmente a gente saber e que agora cada vez mais, né, em relação aos avanços terapêuticos, né, tanto em relação à HLH primária, ao transplante, né, as novas imunoterapias, né, os biológicos. Então, eu acho que é importante a gente realmente pensar.
na síndrome de ativação macrofágica e na HLH. Né? Então, aqui o número de publicações, se a gente for ver, realmente crescente nos últimos, né, 20 anos, e que é isso mesmo, a gente quer que estude mesmo essa doença, porque realmente ela é fatal, né? A gente chama de tempestade de citocinas, né? Que eles colocam o SCS, né? Que é a síndrome de tempestade de citocinas. É como se houvesse uma imunodesregulação, né? Inclusive uma autoinflamatória. Inclusive tem crianças que fazem ativação macrofágica de repetição por uma imunodesregulação, assim, por algumas alterações ali naquela da produção de citocinas. Então, é como se o corpo não conseguisse frear, né? Então, realmente é muito importante. E a HLH, na verdade, ela é essa síndrome hiperinflamatória e com uma tempestade de citocinas que é caracterizada por essa ativação imune descontrolada, né, com a perda de freio, e ela acaba estimulando ali, é como se o macrófago tivesse sempre estimulado, né? E ela acaba fazendo essa disfunção de múltiplos órgãos, né? E a mortalidade é alta. E a ativação macrofágica é uma forma de HLA secundária a doenças reumatológicas especificamente, né? Mas pode ser também por gatilhos infecciosos, tá? Que eu vou mostrar daqui a pouco a classificação. Então, como eu falei, a fisiopatologia realmente é esse sistema imunológico ele sofre uma perda de freio, em que o linfócito T e as células NK elas não conseguem eliminar adequadamente esse estímulo inflamatório, então os macrófagos ficam superestimulados. A característica principal é essa hemofagostose em múltiplos órgãos, né? Então, no fígado, baço, medula. Há uma produção excessiva de citocinas, né? Principalmente interferon, interleucina 1, 6, interleucina 18, TNF. E ocorre essa inflamação sistêmica intensa, com coagulopatia, uma disfunção hepática importante. O quadro neurológico também, né, é grave, né, o prognóstico pior, com essa falência de órgãos, que leva ao óbito. Né? Então, se a gente for ver, é como se o nosso corpo, eu gosto de dizer, quando eu explico para os pais, que é como se o nosso corpo ele não quer que a gente fique doente, né? Ele sempre está ali, o sistema imunológico está sempre ali nos protegendo para a gente não ficar doente, a gente não cair, a gente não ficar estressado, né? Então, a gente produz citocinas, que é da imunidade inata, né? Que são as citocinas inflamatórias quando a gente nasce, diferente das citocinas que na verdade, são os anticorpos da imunidade adquirida. Né? Então, por exemplo, as doenças autoinflamatórias, elas são relacionadas a essa imunidade inata. Né? E a IJ sistêmica, ativação macrofágica, todas essas tempestades de citocinas é como se fosse desregulação imunológica da imunidade inata. Já a imunidade adquirida é quando a gente pega uma infecção, toma uma vacina, a gente cria anticorpos contra. Então, por isso que a gente fala que a imunidade, né, tanto que a IgA, as imunoglobulinas, a gente fala que até 4 anos pode ser um pouco mais baixa, né, ter uma deficiência assim, transitória, que depois dos 4, 5 anos amadurece. É o tal das escolites, né, que a gente fala, né, que as crianças vão para creche, escolas e ficam muito doentes ali naquele começo por conta do contato, e que é super importante porque a gente está criando anticorpos que reconhecem patógenos, né? Só que na ativação macrofágica é como se o corpo reconhecesse esses gatilhos, né? Pode ser por linfoma, por exemplo, né? Tumores sólidos, infecções, doenças reumáticas, e ele ficasse toda hora estimulando, né? O macrófago ali liberando citocinas e tem essa perda do freio de falar, olha, pronto, já resolvemos aqui o problema, pode parar. Ele não, ele continua super estimulado. E por isso que gera essa tempestade de citocinas com a falência aí de múltiplos órgãos, tá bom? E por que que a ferritina, né, também aumenta tanto, né? Porque essas células, elas perdem a eliminação, né? Eles desregulam essa eliminação e acabam fazendo uma disfunção hepática importante. E com isso acontece essa ferritina aí que vai para 5, 10 mil, né? Que geralmente a gente vê nessas doenças, tá? Então, a gente tem a HLH primária, que é esse defeito da citotoxicidade, né, em que então a incapacidade das células NK e CD8 eliminarem as células-alvo, essa ativação persistente, com produção maciça aí dos interferons, e que geralmente a HLA primária é causa genética, né? Então, ela já tem um defeito ali genético dessas proteínas que reconhecem e que deveria fazer o freio, né? Olha, pode parar de produzir que a gente já resolveu o problema e elas continuam tendo esse problema. E a secundária, secundária a um gatilho infeccioso, doenças reumáticas, né, tumores e assim vai.
E isso é importante a gente saber dessas citocinas, porque isso vai também guiar a terapia, né? Na primária, o interferon é o grande ali driver, né, da inflamação, e na ativação macrofágica, interleucina 1, interleucina 6 e interleucina 18, que tem um papel mais importante. Né? Então, a classificação que a gente tem, então, o genético, que são esses defeitos desses genes, né, que produzem essas proteínas que fazem o freio, que tem o início mais precoce, pode ter histórico familiar, e muitas vezes o transplante definitivo é o transplante de medula óssea, né? E o secundário, que são as infecções, os mais comuns é Epstein-Barr, citomegalovírus, a gente vê bastante, e normalmente até com co-infecção junto com a ativação macrofágica e com alguma doença nossa também, né? Alguma doença autoimune ou autoinflamatória. Da mesma forma, linfoma, leucemia, né? Contra a imunossupressão também da malignidade, fazer toda essa tempestade de citocinas. E algumas drogas também podem causar, né? Até mesmo o anti-TNF, ele pode também fazer, né, assim como anticonvulsivantes, né, o próprio CAR-T, né, que hoje é a imunoterapia aí que a gente estimula, a célula T, ela pode fazer um HLH-like, né, por conta de estar sempre estimulando. Então, é como se a criança ficasse imunossuprimida para o resto da vida, né? Ele vai estar modificando, ele vai fazer com que as células T reconheçam sempre os anticorpos ali do linfócito B, e vai estar sempre atacando o linfócito B, né, para resolver o problema ali da doença, né, do tumor, mas com isso gera uma imunossupressão também, e pode fazer também essa tempestade de citocinas. E também causas idiopáticas, né, que na medicina, quando a gente não sabe a causa, né, sempre tudo pode acontecer. E temos os critérios já definidos para HLH, o de 2004 e esse do High School Score, tá? O mais utilizado é esse aqui, da febre, né? Então, isso daqui é muito. A gente acaba não usando esses critérios, é mais o pessoal da Hemato-Onco que utiliza mais. A gente acaba utilizando um específico para IJ sistêmica, que eu vou mostrar daqui a pouco mais para frente. Mas, assim, é a mesma coisa, né? Praticamente tem que ter febre, né? A organomegalia, linfonodomegalia, esplenomegalia, hepatomegalia. A característica são as citopenias, né? Sempre, principalmente a queda de plaquetas, que é muito importante. Tem um aumento aí por fazer essa disfunção hepática, acaba fazendo também uma queda importante do fibrinogênio e o aumento da ferritina, né? Com valores, a HLA coloca valores acima de 500, mas a gente vê na prática valores bem altos mesmo, de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, né? A hemofagocitose, que pode estar presente, mas também pode estar ausente, né? Não é a gente não vai deixar de tratar com isso, tá? E, e o aumento também da TGO, né? Que também é importante por conta dessa disfunção hepática e o aumento do triglicerídeo, tá? Eu acho que aqui não apareceu muito bem, mas aqui é só os critérios. Então, uma criança com febre, né, que tem essa falência, com citopenias, né? Então, uma criança que você está não tem uma persistência de febre com citopenias, né? O que que a gente pode pensar? A gente provavelmente vai pensar que pode ser uma infecção, né? Primeira coisa, né? Eu costumo dizer que na reumato, antes de pensar no reumato, a gente sempre tem que ter chamado a infecto e a onco antes, porque a infecção, neoplasias e depois as doenças reumáticas, porque a gente tem que afastar sempre o que é mais comum, que são as infecções, né? Vide aí o Covid, citomegalovírus, Epstein-Barr, né? Os nossos vírus aí que fazem a bagunça no sistema imune. Depois as causas graves, né? Então, leucemia, tumores, linfomas. E depois as causas reumáticas, tá? Só que, enfim, sim, a gente tem uma criança aí que está fazendo citopenias e com febre, né? Pensando em infecção, mas também a gente vai já pensar, quando você for coletar, né, as provas de função hepática, já pode incluir um triglicerídeo, um DHL, né? A função renal, né? A procalcitonina, que nos ajuda também no diagnóstico diferencial, e se preenche aí os critérios, uma ferritina especificamente bem aumentada, a gente vai tentar, então, investigar essa causa, né? Por que que será que essa criança está tendo essa disfunção hepática, né? Com queda das plaquetas, quedas do fibrinogênio, aumento da ferritina, né? E então a gente vai procurar as causas primárias ou secundárias, né? A mais comum é secundária, né? Então, as sorologias, as infecções, né? Rastrear também já para as doenças reumáticas, né? Se precisar uma biópsia, um PET scan, né? E hoje tem até sequenciamento também de genes, se a gente for pensar em causas primárias, né? E fazer um screen aí para doenças raras. E daí vem a classificação da primária
são essas de alterações genéticas, né? E é secundária, que é o que mais comum para a gente, que são as infecções, principalmente as doenças reumáticas, que faz primeiro a IJ sistêmica, lúpus. Aqui é a de início precoce de estio, né, em adulto de jovens, tá? E as doenças malignas também, né? E hoje o conceito moderno é a gente até dizer que a HLA primária ela é como se fosse um contínuo inflamatório da secundária, porque a gente sabe que tem sempre uma predisposição genética, mais esse gatilho mental, que acaba fazendo todo esse ultrapassar limiar da imunodesregulação, que ela não consegue regular, não consegue dar um freio, e com isso acaba fazendo essas citocinas de inflamação, né? Então é como se fosse uma coisa só. E ativação macrofágica, então a gente já sabe que é uma HLA secundária, né? Com essa complicação inflamatória grave, e que geralmente nas nossas doenças, o mais comum é associado à IJ sistêmica. Então, por exemplo, eu pego um paciente para vocês não terem que já, sabidamente, a gente já sabe que tem IJ sistêmica. Né? O que que a gente espera? Que essa criança pode reativar com febre, né? Que é comum, o exantema, com quadro articular, e geralmente ela tem plaquetose, tem leucocitose, tem neutrofilia, tem um aumento do VHS, PCR, e de repente ela começa a fazer alterações neurológicas, começa a fazer uma baixa de plaquetas, começa a cair o VHS, que é uma queda paradoxal do VHS, né? Falta aí da disfunção hepática. Então, isso, opa, pode ser uma ativação macrofágica. A mesma coisa, o lúpus, né? Que foi o caso dela. Nem sempre a criança já tem a doença, ela pode abrir o quadro com a doença, como foi o caso da Mariana. E o Kawasaki também é comum, dermatomiosite é um pouco menos, né? E para a gente realmente é uma emergência médica. Então, assim, como eu falei, as principais causas para a gente ter ativação macrofágica secundária é a IJ sistêmica, é o que mais a gente vê, mas pode também ser no lúpus, que nem o da Mariana, né? Abrindo já um caso, então realmente é grave. Kawasaki, doença mistura conjuntiva e dermatomiosite. Kawasaki a gente também já viu, né? Que também já tivemos casos de síndrome de ativação macrofágica, e na verdade era um Kawasaki com alterações de aneurisma também. E ela pode ocorrer tanto no início da doença, como foi esse caso, ou numa reativação, então a criança ela acaba reativando a doença com um quadro aí de desregulação de citocinas, né, com essa tempestade e disfunção hepática, e após a redução rápida de corticoide, por isso que a gente sempre faz essa redução também mais lenta, ou após uma infecção intercorrente, né? Algum gatilho infeccioso que estimulou o sistema imunológico de uma criança que já é meio, né, já é desregulada, né, pela própria doença autoimune, e com isso ela pode fazer também essa ativação macrofágica, tá? Aqui, esse é um dos critérios que a gente utiliza, que é o critério de Ravelli, eu acabei não colocando aqui, mas depois eu posso passar a referência para vocês, que é do ACR e do EULAR, não está aparecendo aqui, eu não sei se para vocês está aparecendo, mas para mim não, mas eu acho que para vocês está, em que o critério obrigatório, eles até foram modestos, né, por esse estudo com ferritina de 684. Por que que eu falo que foram modestos? Porque a IJ sistêmica também dá ferritina aumentada, e a gente às vezes chega até ferritina de 1.000, tá? E nem por isso é uma IJ, não é uma ativação macrofágica, né? Geralmente a gente vê valores bem mais altos na ativação macrofágica, né? Mas já é um OPA para diagnóstico precoce, né? Um valor alto em que a criança esteja bem, né? Porque que estaria fazendo uma ferritina alta, né? E lembrar que, como eu comentei anteriormente, a IJ sistêmica ela costuma fazer plaquetas altas, né? Uma doença inflamatória, um VHS aumentado, plaquetas altas. Então, ela começa a fazer uma criança que ter uma plaqueta de 400.000 e vai para 200.000. Isso já é uma queda de plaquetas, por mais que não seja uma plaquetopenia, mas a gente viu uma redução aí maior de 50%. Então, né, também a gente tem que pensar em ativação macrofágica, monitorar mais de perto, né? Então, além da ferritina, se tem uma plaquetopenia menor do que 181.000, um TGO maior do que 48, triglicerídeos maiores do que 156 e um fibrinogênio menor do que 136, a especificidade, né? Então, realmente é para a gente pegar aí e fazer diagnóstico mais precoce.
Só para relembrar, né? Porque eu sei que não é o objetivo da aula, mas eu acho que é sempre bom a gente aprender um pouquinho. Quando a gente tem que pensar em artrite idiopática juvenil, né? Quando a artrite ela persiste por mais de 6 semanas, né? Em que a gente já excluiu todas as causas infecciosas e neoplásicas, né? Por isso que eu gosto, quando eu dou aula, eu sempre falo isso para os residentes ou para os alunos na medicina. Se sair aprendendo isso, que tem que sempre afastar a infecção, algo mais grave, como um câncer, uma leucemia, um tumor ósseo, né, um linfoma, e depois pensar na gente, e a gente agradece. Porque, não vai, né, porque a gente não vai nos exprimir essa criança sem a gente ter afastado, né? Então, isso nos ajuda bastante, tá? E lembrar que a artrite tem que ser persistente na mesma articulação, né? Ela não pode durar 2 semanas em uma e 3 semanas em outra. Diferente da Mariana, né? Quando a gente foi examinar, eu lembro que ela chegou a fazer uma artrite no punho, a mãe relatou que ela tinha tido também, naquele período, quando começou em agosto, uma artrite, mas era aguda. E no lúpus, a gente pode ter tanto artrite aguda quanto crônica, né? Aqui na artrite, na IJ, tem que ser crônica, né? Como critério obrigatório. Relembrar os critérios, né, que tem que sempre iniciar antes de 16 anos, né, com essa presença da artrite, pelo menos de uma articulação com duração mínima de 6 semanas, e toda essa classificação, e para a gente aqui o mais importante é a sistêmica, porque pode fazer também todas essas manifestações de febre, né, de manchas na pele, com duração aí mínima de 2 semanas, conforme os critérios do ELAR, e tem que ser documentada aí por pelo menos 3 dias seguidos, e tem que ter exantema evanescente, ou adenomegalia generalizada, ou hepatos pleno, que vai ser confirmada ali pelo ultrassom, ou a serosite, que a gente vai pedir um, tá bom? E muitas vezes a artrite ela pode aparecer até 2 anos depois. Tanto que tem os critérios novos, que eu vou mostrar a seguir, em que a artrite ela não é mais obrigatória. Hoje a gente fala nos congressos, né, já nos últimos 10 anos, que a IJ sistêmica, ela até parece uma doença mais autoinflamatória, com desregulação às leis da imunidade inata, de interleucinas 1, 6, né, do que uma própria doença autoimune de doença de imunidade adquirida. Tá? A gente tem os critérios do Printo, que é o último de 2022, em que a artrite ela deixou de ser obrigatória, tá? E o que a gente precisa ter é essa febre diária por mais de 3 dias consecutivos, não mais 14, e pelo menos dois dos seguintes, né? Um racho evanescente pode ter artrite, mas não é obrigatório, linfadenopatia generalizada, hepatomegalia e serosite, tá? E é importante também a gente saber que esse diagnóstico, ele permite o diagnóstico mais precoce, né? Eu sempre gosto de falar para os alunos, né? Se a gente for tirar artrite, uma criança que tem febre diária, que tem linfadenomegalia, hepatomegalia e rache, a gente tem que pensar em todas as nossas doenças exantemáticas da infância, né? Por isso que eu sempre falo infecção, né? Então, citomegalovírus, Epstein-Barr, eritrovírus B19, né? O antigo parvovírus, todas as sorologias que a gente pode pensar nessas doenças exantemáticas. Leucemia, que se a gente for ver uma criança que faz febre, racha, linfadenopatia, hepatos pleno, até que se prove ao contrário, pode ser uma leucemia, então a gente tem que ter um mielograma antes de fazer um corticoide, para depois pensar na gente, tá bom? Então, aqui, o que caracteriza principalmente a síndrome de ativação macrofágica é esse rebaixamento neurológico, né? Então, uma IJ sistêmica, por exemplo, a criança não tem acometimento neurológico, né? No lúpus a gente ainda tem, como foi o caso dela, né? Que nos confundiu se era um neurolúpus ou uma ativação macrofágica. Mas a característica ali da ativação realmente é toda essa alteração do sensório que pode ter, né? A panstopenia, aumento dessa ferritina, queda de VHS, a coagulopatia, né? Então, como a hiponatremia, aumento de triglicerídeo, nessa redução do fibrinogênio, a disfunção hepática, que também é bem característica. E se a gente for ver, a criança que tem adenomegalia, racha, hepatite esplênico e a febre é o critério para IJ sistêmica. Né? E o que nos ajuda muito é realmente ver que é uma criança que uma IJ sistêmica pode ter em atividade da doença um VHS de 100, 120, e de repente você vai coletar, você vai ver que ela persiste com febre, ela está com racha, está com, né, tá com febre principalmente, e de repente você coleta e tem um VHS de 20, né, um fibrinogênio baixo, e as plaquetas caindo. Opa, né, era para ter plaquetose, era para ter um VHS alto, e ela já está aí com alteração do sensório, com uma febre persistente. Então, a gente realmente tem que pensar se não pode ser uma ativação provática e incluir a ferritina aí
né, no laboratório, né? Que são esses red flags, né? Para a gente ficar sempre atento com o paciente com plaquetopenia, anemia, neutropenia, ferritina muito elevada, esses triglicerídeos elevados, né? O fibrinogênio baixo, PGOTGP, o DHL, o dedímero também elevado, e esse VHS, paradoxalmente, que tudo está inflamado, era para ele estar lá estourando, e ele está baixo por conta desse consumo de fibrinogênio, e o fígado não tem ali a proteína para produzir, tá? E quanto que a gente suspeita, né? Então, em crianças que têm doença reumatológica conhecida, que apresenta todas essas clínicas que eu comentei com vocês, né? Principalmente essa queda abrupta de plaquetas, com essa queda do VHS, que é paradoxal a uma doença reumática, que geralmente está mais elevada, né? No lúpus juvenil, a gente não tem critérios formalmente validados, mas a gente utiliza os critérios da IJ sistêmica, aqueles que eu comentei do Ravelli, né, do fibrinogênio, e mais duas características, né? E ela tem a mesma fisiopatologia hiperinflamatória, essa tempestade de citocinas, e ela pode ser a manifestação inicial do lúpus, que é mais raro, mas pode, como é o caso da Mariana, a fase de alta atividade da doença e também durante uma intercorrência, uma infecção que acaba sendo um gatilho, tá? Para a gente relembrar os critérios do lúpus, né? A gente tem a característica, tem que ter pelo menos um critério clínico dessas daqui, ou um critério laboratorial, tá? E a gente fala que tem que ter 4 de 17 critérios. Então, né, ela, por exemplo, ela tinha um distúrbio neurológico, o quadro renal, ela teve o leucopenia, linfopenia, trombocitopenia, aí, né? Ela tinha artrite também, se eu não me engano, ela também teve serosites, né? Ela teve quadro de ascite, derrame pericárdico, tá? Ela tinha o FAM, o anti-DNA, a baixa de complementos, né? O combo direto positivo, tá? E o único órgão que tem o luxo de ter só o FAM positivo ou o DNA positivo é o rim, né? Então a gente não precisa de 4 critérios, pode ser só o rim e mais o FAM, por exemplo. Que também era o caso dela, né? Mesmo que ela não tivesse nada, ela tinha uma biópsia aí que a gente viu que era classe grau 4. Então, só para relembrar aí o comprometimento mucocutâneo, né, as vasculites, lembrar também gangrena, né, a gente sempre tem que afastar SAF, lúpus, né, vasculites, é, comprometimento neurológico também, AVC, né, as úlceras orais, a alopécia, o livedo reticular, a artrite, né, e o rash malar, né, que a gente vê que ele poupa esse suco nasolabial, por isso que a gente chama de asa de borboleta, né, que faz isso aqui. E o comprometimento sistêmico, então, sempre pensar em crianças, eu costumo dizer que, assim, tem 2 ou mais órgãos acometidos, chamam reumato, né? Que com certeza tem que afastar lúpus. Porque se tem uma criança que tem uma pneumonia, que de repente é um derrame pleural bilateral, né? Estranho, né? Uma pneumonia com... Geralmente as nossas pneumonias bacterianas são derrame unilateral, já chama atenção, né? Ou tem uma mancha na pele, tem uma leucopenia, uma linfopenia, tem que chamar a gente para afastar, né? Ou uma serosite, né? Ou um derrame pericárdico, comprometimento renal, uma urina com uma proteinúria, uma hematúria, né? Alta anticorpos positivos. Qualquer comprometimento neurológico sempre tem que afastar lúpus, né? Ou SAF, então uma criança com coreia, com AVC, convulsão, psicose, né? Essas alterações neurológicas a gente também precisa avaliar. E os quadros de artrite e vasculite, né? Então, febre de origem indeterminada, com sem adenomegalia, hepatos pleno, quadro cutâneo variado, fotossensibilidade, quadros articulares, renais, hematológicos, neuropsiquiátricos, serosites e quadro multissistêmicos. Toda criança com PTI que tem FAM positivo também precisa de uma avaliação do reumato. A gente tem que fazer um screening para lúpus, porque a PTI a gente sabe que tem a púrpura, né? A baixa de plaquetas, e que ela pode, com FAM positivo, ser uma manifestação inicial do lúpus, tá? E se tem anemia hemolítica ainda associada com a PTI, pode também ter a síndrome de Evans, né? Que também a gente também tem que afastar aí alguma imunodesregulação, né? Até doença de Alpes, né? Que é a proliferação do sistema imunológico ali, dos linfonodos, então a gente também precisa afastar. Glomerulonefrite com foco positivo, né, que nem eu falei, ainda mais se tiver a biópsia, né, já fecha lúpus mesmo, o resto tudo normal. Ele tem uma malar persistente, vasculite cutâneas, né, quadros de pleurite pericardite, uma coreia isolada,
e a vasculite do sistema nervoso central também. Então, quando que a gente vai pensar em SANA nesse paciente com lúpus, né? O lúpus, ele pode fazer, né, pancitopenia, mas de repente ela tinha uma plaqueta de, sei lá, de 120 mil e começa, vai para nada para 30 mil. Tem um sangramento, começa a ter petequias, hematomas, mostrando ali uma coagulopatia, ou uma piora neurológica sem explicação, né? Um TGO maior que um TGP. Por que que a gente fala isso? Porque o TGO é uma enzima muscular e ela pode estar presente também em outros locais, né? Além do fígado, né, músculo, e acaba fazendo uma inflamação sistêmica, né, a ferritina subindo progressivamente, né, e um DHL desproporcional, com essa queda também do fibrinogênio, a gente tem que pensar se não pode estar fazendo uma ativação macrofágica num paciente que já tem lúpus, ou que nem no caso dela, que já era o início, né. Sempre fica aquela nossa dúvida, né, é sepse, é atividade da doença, né, ou é ativação macrofágica, né? Então, é aquela dúvida cruel que a gente sempre fica no embate ali com o intensivista, né? Mas claro que sempre a gente tem que estar com a cobertura da infecção, porque pode estar tudo associado. Pode ser ativação, pode ser infecção e pode ser são ao mesmo tempo, né? E não isolado. E o reconhecimento vai salvar vidas, né? Então, o caso da Mariana, até se vocês quiserem completar também, eu coloquei o que eu tinha de informação, mas vocês sabem muito mais do que eu, né? Ela é 8 anos, né? Ela ficou internada em outubro, mas os sintomas começaram em agosto, com uma febre diária. Desde então, que a mãe reparou ali uma sonolência, uma prostração intensa. Isso é muito comum nas nossas doenças, né? Muitas vezes a gente fica esperando que a criança tenha sintomas mais de artrite, mas a gente tem muito mais sintomas sistêmicos, ou consumptivos, né? Ou uma febre, um cansaço, deixa de brincar, dorme à tarde, nunca dormia, né? Uma mudança de comportamento que nem ela teve. Então, isso para a gente chama bastante atenção. Né? Eu acho que vale até mais do que, por exemplo, uma perda de 10 quilos, 5 quilos, né? Que eu falo para os pais, porque para os alunos, né? Porque isso é comum, mas a gente não vê como nos adultos, né? Perdeu 10 quilos em um mês, pensa em câncer, né? Não, às vezes a criança só deixa de brincar, já está mais quietinha com uma febre, também tem que pensar em câncer, né? Da mesma forma que a gente também tem que pensar em lúpus, né? Eu acho que sempre é esse diagnóstico diferencial, infecção, câncer e reumato. Essa alteração hepática prévia que ela tinha também, que daí eu não vou lembrar muito o que que era na época, mas ela realmente teve essa infecção, essa alteração hepática importante. E as internações também que ela teve antes, um gatilho, que a gente até pensou que fosse um gatilho pela dengue que ela tinha tido, e também uma pneumonia, para abrir todo esse quadro, né? Então, ali, aquilo que eu falei ali do início, né? Que o nosso corpo está querendo sempre proteger e ficou aquela desregulação ali, né? Algum momento ali abriu o quadro de lúpus? Ia, mas ela abriu com esse quadro, provavelmente o gatilho infeccioso foi o que fez surgir, né? Durante a internação, ela já evoluiu com uma piora neurológica importante, né? Com essa confusão aí, essa insuficiência hepática, insuficiência renal já dialítica. Quando eu cheguei, ela já estava em diálise, o choque séptico. A pancreatite, que também é muito comum a gente ver na síndrome de ativação macrofágica, né? Os nossos pacientes, muitos fazem. É sinal de gravidade, pior prognóstico, então a gente sempre também, nesses pacientes que a gente está vendo a febre persistente, a gente coleta também uma amilase, uma lipase. E o hematoma renal que ela também fez, e a infecção fúngica também que ela tinha, né? Tinha uma artrite de punho, esses são os critérios, né? Colocando os critérios que ela tinha, então, era essa artrite do punho, esse acometimento renal, neurológico, anemia hemolítica, que ela tinha todos os parâmetros que a gente conhece, né? O cone direto, o reticulócitos, DHL e aumento da bilirrubina indireta, um fã homogêneo, né? O fã homogêneo, pontilhado grosso é bem específico para lúpus, né? Não que os outros possam ter, podem, claro, mas esses são bem específicos, o anti-DNA positivo e o consumo de complemento, que também isso mostra bem a atividade renal, né, desse comprometimento renal. A gente fez a biópsia dela, que também para a gente é maravilhoso, quando a gente já consegue fazer a biópsia, né, porque daí a gente sabe que ela tinha a nefrite lúpica classe 4, com essa proteinúria significativa também. Então, geralmente, a mais frequente é a classe 4 mesmo, para gente, que a gente vê também hematúria, síndrome nefrítica, nefrótica, hipertensão e esse risco de insuficiência renal.
mas a gente tem as alterações mínimas, que geralmente é assintomáticas, mesangiais, que é uma hematuria e uma proteinúria leve, a grau 3, que é nefrite focal, hematúria, proteinúria, né, e uma hipertensão, que é um pouco menos frequente, e a forma membranosa, que é a nossa síndrome nefrótica pura, né, que também é em segundo lugar, depois da classe 4. Teve acometimento neurológico, inclusive com alterações na ressonância, com lesão de substância branca, alterações subcorticais, envolvimento talâmico, né? Eu lembro que a gente chegou até a pedir também para angiorressonância justamente para ver se tinha trombose, se tinha alguma, porque como ela teve essa piora neurológica e era progressiva, né? A gente já tinha pulsado, tanto que a gente fez uma pulso de solumedrol e depois, se não me engano, a gente trocou para dexametasona, né? Que penetra mais no sistema nervoso central, justamente pensando nisso, né? Tinha esse eletroencefalograma também com identificação difusa, né? O líquor que, teoricamente, eu não lembro, o que eu tinha que não tinha proteinorraquia nem pleocitose, assim, não era alterado. Se eu tiver errado, vocês me falam, mas era o que eu tinha anotado aqui. E foi afastado também PRES, que é uma emergência também, né? E que a gente precisa sempre pensar com esse acometimento neurológico, hipertensão e diálise, né? Os critérios, então, que ela tinha para ativação macrofágica, a ferritina, né, 9.671, como eu falo, a gente sempre vê valores bem alterados, esse DHL também aumentado, um VHS aí de 87, triglicerídeos elevados, as citopenias, né, e o hemograma que confirmou a hemofagocitose, em que ela ficou internada aí por mais de 2 meses, né. E daí a pergunta que sempre fica, né, será que era neurolúpus ou será que era um comprometimento neurológico né, da SAM, ou era ambos, né? Então, eu trouxe aqui um esqueminha para a gente tentar ajudar a diferenciar, né? Que o neurolúpus ele pode ser subagudo ou agudo, né? E geralmente na MAS ela é rapidamente progressiva, como foi o caso dela, realmente foi bem rápido, né? E agudo também, né? Febre associada pode ter nos dois, no neurolúpus, se tiver em atividade da doença, como foi o caso dela, que também era ativação macrofágica, né? Tinha, mas é mais comum realmente nessa persistência da febre na ativação macrofágica, né? Nível de alteração do nível de consciência, que foi o que ela teve também na MAS, que também é muito comum, né? As convulsões que também podem ocorrer. Psicose, alterações de comportamento é mais clássico do lúpus, do neurolúpus, né? E ela teve também depois, por mais que ela tenha sido estubada, ela melhorou, a gente percebeu que ela não reconhecia, né? Ela teve ali um atraso, ela chegou para a gente no nosso ambulatório com o Minimenton também bem baixo, ela não lembrava das coisas, ou ela falava palavras desconexas, né? E se eu não me engano, ela também teve algumas alterações assim de psicose lúpica, que a gente considerou também. Cefaleia, que também é comum no lúpus, né? E déficit focal é mais comum também, então, se tivesse uma parestesia, uma hemiparesia, né? Também é mais comum no neurolúpus do que na ativação macrofágica, que é mais sistêmica. As alterações que ela tinha era mais comum também de neurolúpus, né? Mas na SAM ela pode ser normal ou aquele de edema difuso inespecífico, tá? O líquor geralmente é normal na SAM, na ferritina muito elevada na ativação macrofágica, né? Na ativação do lúpus pode estar, mas nem tanto, né? Tem a citopenia e da plaquetopenia, mas aqui do MAS o característico é realmente aquela queda rápida, né? Importante, com queda do fibrinogênio, com aumento de DH, LA e DPGO, né? Junto com a ferritina. O anti-DNA, né? Ele só vai dar positivo se tiver um lúpus concomitante, se não é negativo, não faz sentido. E o anti-perripossomal, ele pode estar positivo no neurolúpus, mas inclusive no dela a gente fez, né? E deu negativo, mas também não afasta, tá? E a resposta ao corticoide, que na ativação macrofágica, ela é bem rápida, né? Ela é bem dramática. Foi por isso que também a gente acabou trocando também para dexametasona, pensando que também pudesse ser assim, das duas, né? Uma sobreposição dos dois, tá? Por conta dessa piora neurológica. Como ela tinha essa piora neurológica, a gente tinha diagnóstico de lúpus e tinha um comprometimento renal, por que que foi indicado esse ciclofosfamida? Justamente por isso, pelo quadro neurológico. Eu lembro que a Nefra discutiu com a gente se não ia fazer o miclofenolato, né, que são os últimos guidelines, porque realmente a ciclofosfamida é mais citotóxica, né, na pediatria principalmente. Mas a gente tem ali um comprometimento neurológico do lúpus, né? O lúpus na infância ele é mais grave do que no adulto, a gente justamente pelo comprometimento renal e do sistema nervoso central. E hoje os estudos ainda falam que a ciclofosfamida é superior
a micofenolato no acometimento neurológico. Então, por isso que a gente acabou optando. Mas fizemos um esquema do Eurolupus, não o americano, que é mensal. A gente preferiu esse, que é menos citotóxico para ela, de 500 miligramas por metro quadrado a cada 15 dias, né? E que ela respondeu muito bem, né? Como eu vou mostrar a seguir. O corticoide que foi de alta, né, com desmame progressivo, a hidroxicloroquina, né, e todos os nossos suportes de tratamento aí para o lúpus, né, a fotoproteção, e toda os demais orientações que a gente dá para pacientes com lúpus em relação a atendimento multidisciplinar e o enalapril. Ela está acompanhando, se eu não me engano, com o nefro do convênio, tá? Ela volta com a gente agora em fevereiro, né? Ela tinha voltado já em dezembro com a gente, ela ainda estava com aquele, né, em novembro, dezembro, com o minimento ainda bem rebaixado, né? Ela estava na segunda ou na terceira pulso de ciclofosfamida, agora ela já está indo para o último ciclo de ciclofosfamida. Ela retornou à escola, não tem queixas neurológicas, ela reconhece, ela, segundo ela consegue, ela conversa com a gente, né? Ela não está sendo agressiva, não está tendo aquela irritabilidade. Então, assim, minha mãe percebeu que realmente ela está com essa melhora neurológica, assim, que até nos surpreendeu de ser tão rápido, porque muitas vezes fica com sequela, né? Então, eu acho que ela realmente teve essa sobreposição das duas, e eu acho que pode ter sido até mais ativação macrofágica do que do próprio lúpus, né? Porque a resposta foi bem importante, inclusive em relação à proteinúria, né? A gente coloca aí uma proteinúria que geralmente a dela, se não me engano, era bem alta, né? Da classe 4 e agora já normalizou, né? Em 6 meses, a gente já tem uma proteinúria praticamente normal, né? Então, ela teve uma ferritina de 806, tá? Então, o que que a gente fez nessa última consulta foi programar o último ciclo da ciclofosfamida e a gente vai fazer a manutenção com micofenolato, justamente por esse comprometimento renal junto com o neurológico agora, né, que ela já tratou. E depois, provavelmente, a gente vai tirar o micofenolato e ela vai ficar só com a azatioprina, tá? E esse desmame gradual né? Então, o que que a gente aprende com esse caso, né? Que a gente sempre tem que pensar em ativação na piora clínica, como vocês pensaram, né? Que isso é super importante, né? Pensar nas causas secundárias de HLH, né? Então, foi realmente chamada infecto, foi chamada onco e depois chamado a gente, né? A ferritina nos ajuda aí, né? Uma ferramenta como uma carta na manga aí para o diagnóstico precoce, porque o tratamento muda o desfecho. Né? Ela teve SAM, teve diagnóstico inicial de lúpus grave, tanto cometimento renal e neurológico, a infecção concomitante, teve choque séptico também, o comprometimento renal, sistema nervoso central, e a mensagem também é que nem ativação macrofágica não exclui infecção, e nem a infecção não exclui SAM, né? E que nem toda febre persistente é só infecção, né? Às vezes a gente fica ali trocando de antibiótico, 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 e a gente não pensa que possa estar fazendo essa tempestade aí de citocinas por uma imunodesregulação, tá? Então, aqui, na verdade, era nesse lado aqui, né, para a gente mostrar ah, o quadro de sepse, né? Então, aqui, por exemplo, a procalcitonina e aqui a aditivação macrofágica, que a procalcitonina vai estar normal, né? Então, se a gente for ver a febre, geralmente ela é persistente, alta e pouco responsiva, por mais que a gente troque antibiótico na ativação macrofágica. Ferritina geralmente elevada, né? Esse consumo de fibrinogênio, e que nas infecções, né, nas sepsis, normalmente está aumentada, né? Ou até mesmo normal, tá? As plaquetas com essa queda rápida e progressiva, né? As, as penias, que podem ter tanto também na sepse, que geralmente a gente vê mais frequentemente, mas também pode fazer leucopenia, mas leucocitose é mais frequente. Esse aumento de VHS-PCR que acompanha, diferente da ativação macrofágica, que o VHS cai e o PCR aumenta, né? Esses que eu já comentei, né, do TGO que também é aumentado, né, o DHL, né, o complemento realmente só se tiver alguma doença autoimune ativa. E a hemofagocitose pode estar presente na ativação macrofágica, mas lembrar que o mielograma normal não afasta, tá bom? E a resposta rápida aí é o corticoide, né? Que a gente vê que também a ativação macrofágica responde bem, e a sepsi não, né? Então, a gente está com uma criança na UTI que está piorando, né? Febre persistente, instabilidade hemodinâmica, alterações de consciência e citopenias. Então, a gente faz aí um fluxograma de pedir, né, os nossos exames, incluindo função renal, hepática, né, ferritina,
coagulograma, né? E a gente vê, né? A ferritina é maior do que 5.000, eu acabei não colocando a referência desse artigo, mas eu achei que aqui a gente não pode esperar, não. Eu vou mais para o meu, 900, meu 698 da ativação macrofágica das doenças reumáticas, tá? Porque a gente vê que realmente isso já é bem comum das nossas doenças, né? Fibrinogênio baixo, com queda rápida de plaquetas, né? Sempre que a calcitonina, se estiver elevada, a gente pensa mais em sepse, né? E aí, para a gente pensar na nossa conduta e iniciar a pulsoterapia precocemente, né? Aqui eles consideram também a anaquirra, mas países de primeiro mundo, né? Uma anti-interleucina 1, eu vou falar daqui a pouquinho, e que aqui a gente ainda não tem disponível no Brasil, né? E não atrasar o tratamento aguardando o mielograma, né? Eu acho que coleta o mielograma, mas a gente já tem que tratar. Então, iniciar a pulsoterapia, né? Não esperar que venha hemofagocitose e mielograma, às vezes pode vir normal e tá fazendo hemofagocitose em outros órgãos, né? Fígado, baço, né? E não na medula. Monitorar fibrinogênio e plaquetas diariamente, discutir com o reumato precocemente, sempre que tiver dúvidas, né? E lembrar que as duas podem coexistir, tanto infecção quanto ativação, e sempre tem que tratar os dois, né? E se a gente tem o HLH clássico, se a gente for pensar que realmente é a hemato-onco, né, viu que é deles, que é primária ou é secundária o tumor, eles vão ter os protocolos dele. E, inclusive, transplante de medula óssea nos casos refratários, né? E para o genético primário, geralmente é a única terapia, né? E nas nossas doenças, a gente tem aí, então, o anaquirra, que é a interleucina 1, só que a gente não tem disponível no Brasil, que a gente tem no Brasil é o canakinumab, tá? Mas a gente recorre também do tocilizumab, que é uma interleucina 6, né? E até mesmo a etoposide, por exemplo, se for refratária a um desses dois aqui com a gente, tá? Tem também hoje disponível o emapalumab, que é um interferon, anti-interferon, tá? Que são os anti-JAKs, né? Que também a gente tem um anti-JAK, que é um anti-interferon, o ruxolitinib, mas esse a gente ainda não está disponível aqui, tá? E aqui, por isso que a gente fala que como é importante a gente saber essas citocinas, né? Porque é onde a gente vai agir, mas o que a gente consegue normalmente é a pulsoterapia realmente. Eu até coloco aqui, eu acho, no próximo slide, que é o que é mais fácil para a gente. Mas antes eu coloco aqui a complicação, né? Que a gente sabe da automortalidade e que o sistema nervoso central não priora prognóstico, né? Eu acho que eu não coloquei, mas eu acho que não apareceu, mas é a da. Eu queria colocar aqui, a gente tem a opção sempre da pulsoterapia com solomedrol e depois a ciclosporina, se não responde, né? De 3 a 5 miligramas por quilo. Nesse caso, a gente não foi para a ciclosporina pelo acometimento neurológico grave e também, né? Por muitas vezes ela também causar hipertensão, ser nefrotóxica, e ela estava com esse quadro da diálise renal. Então, a gente optou pela ciclofosfamida. Então, a mensagem final é que a SAM ela é uma forma secundária da HLH, né? Ela representa uma das complicações graves, potencialmente fatais aí das doenças reumáticas, né? O reconhecimento realmente é desafiador, né? Porque a infecção, é sepse, é ativação macrofágica, é a atividade da doença, né? Então, sempre é esse desafio, mas na dúvida a gente sempre trata tudo junto, né? A gente sempre vai tratar os dois juntos. Próximo. Aqui é na consulta agora nessa última segunda-feira, e que ela até deixou um recadinho aqui para vocês. Manda um beijo para eles. Ah, quer mandar um beijo? Diz que você tá bem. Ótima! Né? Então a gente percebe até a interação olho a olho, né? Antes ela desviava o olhar, ela não tinha aquele contato. Então ela realmente assim a gente viu e a mãe se emociona, né? Ela fala que toda vez que ela lembra de tudo que passou, que realmente é um milagre, né? Que a gente fala, que realmente é um caso grave como o dela, e eles estão super bem, e uma resposta muito favorável, né? Então, isso também lembra muito da ativação macrofágica, essa resposta rápida aí com corticoide sem sequelas, né? Deixa eu ver se vai separar. Dani, muito obrigada. Nossa, assim, eu penso assim que quando a gente não sabe o que é, sempre é reumatológico, né? Descarta tudo, falando, nossa, a hora que tem que chamar um reumato é que a gente não sabe o que está acontecendo, né? Eu fui puxar É. aqui o histórico dela, né? E foi bem complicado, porque assim, agosto ela tinha dinamia, depois teve umas dores em membros inferiores, aí depois apareceu os linfonodos.
Passou em atendimento aqui, alguém escutou um sopro, aí mandou para o cardio. Aí o cardio viu, ela tinha um prolapso de válvula mitral, ele viu os linfonodos e falou: precisa passar no infecto, né, no onco. Aí ela passou no infecto, aí ela ainda tinha um pouco de linfonodos, tinha e teve aí também umas febres perdidas. Aí ela teve uma BCP no finalzinho de agosto, aí no comecinho de setembro fez uma estomatite. Quer dizer, ela tinha assim um quadro bem pediátrico, né? Coisas muito perdidas que você não consegue juntar. E uma criança que tem estomatite pode ter linfonodo. Uma criança que E teve uma pneumonia pode ter linfonodo. Aí ela fez no comecinho de outubro mesmo uma dengue, IgM e IgG positivo. Quer dizer, foi. bem É que eu acho que pediátrico. pode ter sido até esse gatilho infeccioso, né? Para ela fazer Sim. toda essa desregulação, né? Do sistema imunológico dela, né? Aí tinha Então, essa irritabilidade perdida que, né, que foi que você tinha falado há um mês. E aí, quando ela chegou pra gente, ela já chegou ictérica, com colúria, teve um sangramento, ela teve uma hematêmese, aí ficou tudo meio perdido. Mas quando ela já chegou na UTI, ela já chegou muito grave, muito é, ictérica. e se eu não me engano, ela até tinha aumento de amônia, né? Que a gente pensou que pudesse ser uma insuficiência hepática, né? Já Sim, com acometimento neurológico, não foi? a gente até colocou como uma encefalopatia grau 2 aqui, Isso. né? Teve ela chegou bem comprometida, mas foi muito rápido, foi com 3 a 4 dias que ela ficou muito, muito grave, né? É aquela piora rápida, né? Que eu comentei, né? Opa, tem algo errado aí, né? Aí foi que E se ela fosse fez uma a. infecção só, né? A tendência era melhorar, né? Com o tratamento. Sim, mas esse comecinho, né, esse agosto, setembro, começo de outubro, ela teve muitas infecções pediátricas, né? Assim, estomatite, BCP, né, dengue, aí você fica, nossa, é tudo É, pediátrico, né? Mas foi é. muito bom, que graças a Deus deu tudo Não, e certo. é isso, se a gente for pensar, são sintomas que são muito nossos, né? De infecção, que é comum, né? Às vezes, como eu falei, da leucemia, de câncer, né? E da ativação macrofágica também, né? Então, a gente sempre fica com essa dúvida, por isso que eu gosto de falar esse raciocínio clínico, porque daí sempre lembra que tem que afastar outras causas que são mais comuns e frequentes. Se na piora clínica rápida, progressiva, não tem que passar. Tem que coletar aí uma ferritina, um triglicerídeo, né? Um fibrinogênio, um VHS, um PCR. E a gente sabe que os pediatras amam um PCR, mas esquecem do nosso VHS, né? Que é bobinho, né? Que a gente fala que até uma cárie pode aumentar, né? Uma menstruação, uma gravidez, mas que para a gente ajuda bastante nesses casos, principalmente nessas dúvidas, né? Quando você está com esses. Né? Lembra também da síndrome inflamatória multissistêmica, né? Do Covid, lembra? Que fazia também toda essa tempestade de citocinas e que a gente também tratava parecido, né? Com solanodrol, gama-globulina, né? Então, até tocilizumab também, né? Pelo quadro pulmonar. Eu lembro de uma criança do GRAC, que, se eu não me engano, a gente até publicou um caso, que era uma leucemia na indução. Ele fez uma síndrome inflamatória pós-sistêmica, né? Sistêmica pediátrica, por conta do Covid que ele pegou na indução. E ele tinha um quadro pulmonar super grave, que a gente fez tocilizumab para ele, né? Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Oi, Dani, tudo bem? Estou de Tudo. plantão também, mas estou aqui. É, Agradecer, acho que é demais a aula, assim, acho que foi um aprendizado o caso para a equipe como um todo. Acho que a gente sempre trabalhou muito com diagnósticos sindrômicos e isso hoje é o que você falou, as coisas são intercambiáveis, porque quando você vai estudar sepse, também estuda dedímero, fibrinogênio, resposta isso. inflamatória, mudança de critérios, e o quadro clínico dela, assim, a gravidade antes de um diagnóstico reumatológico, porque se você tem um diagnóstico antes e tem essa descompensação, você até pensa nisso, né? É isso. Mas acho que Uhum. antecipou, acho que assim, demais o vídeo e para a gente é ótimo porque a gente sente essa falta do cuidado pós-UTI e como esses É, pacientes evoluem, então alguns, né, aparecem, visitam e vêm dar notícias, mas a gente sabe o quanto isso pode trazer de sequelas, que nem você trouxe, de prejuízo escolar, ela ficou aqui, né, praticamente perdeu o ano de escola e etc, então saber que ela retomou a vida é muito bom. A sim. dúvida que eu tenho, que na verdade, né, sempre gera nesses quadros, a questão da discussão da imunossupressão. Você mesmo falou que esses quadros podem ser sobrepostos, você vai tratar ao mesmo tempo, e aí queria saber nisso de experiência, você fazer uma pulsoterapia, às vezes em vigência de um quadro que você fica naquela dúvida, porque tem uma procal alta,
alguma cultura, às vezes positiva ou não, PCR alto, se está infectado, você vai imunossuprimir, então fala-se um pouco Isso é disso. uma dúvida bem cruel, sempre com a gente, que você sempre fala, então o que que a gente combina, né? Geralmente a gente fala assim, então vamos esperar ali 72 horas, 4, 5 dias do antibiótico, vamos ver como é que responde, né? E depois a gente faz a pulso, a gente não chega já de cara fazendo a pulso, né? Mas a gente já fica de olho ali para já com uma pulga atrás da orelha, porque geralmente assim, com um processo infeccioso, se não, é que, aquilo que eu falei, que diferencia da sepsis, que geralmente com os nossos antibióticos, a gente, quando, vocês devem tratar sepsis bem melhor do que eu, e vocês veem a resposta. Demora, mas tem uma resposta ou tem uma melhora dos parâmetros, né? Diferente de uma criança que está infectada, mas também está com uma ativação macrofágica e que está tendo uma piora clínica, né? Tanto progressiva como ela, que era grave, e tanto dos parâmetros, né? Mas, se eu não me engano, eu acho que o dela a gente só fez a gente fez logo que fez o mielograma, né? Eu só pulsei depois que veio o mielograma. Mas vamos supor que o mielograma viesse normal, provavelmente eu ia pulsar também, porque tinha uma doença reumatológica ali, né? Também, né? Mas a gente, vocês já estavam com antibiótico há bastante tempo, né? Ela não estava tendo resposta. Sim, é que ela Geralmente a fez gente duas espera vezes, assim né? para A ficar. primeira vez foi isso, de a gente fez o mielo, veio uma síndrome de ativação macrofágica, né? A questão dos macrófagos, e a gente sempre ficou na dúvida se era infeccioso secundário ou se parecia mais uma resposta inflamatória exacerbada. E aí a dúvida ficou também na segunda vez que ela fez aquele abscesso renal pós a Foi. biópsia, aí ficou um tempo drenada, e que também não melhorava a febre, não caía PCR, mas que aí não parecia secundária a doença, parecia secundária a infecção. Mas a gente ficava É. sempre com a dúvida de Mas eu se era acho que esse infecção, abscesso não será? foi pela biópsia renal? Foi Foi, depois? foi. Foi, Que aí né? foi na época que foi você, a gente fez o segundo ciclo de corticoide, aí voltou a Uhum. imunossupressão, então ficou essa dúvida ali, parecia mais infeccioso do que Isso, a isso. SAN, do que o contrário, né? Mas tá bom, era essa dúvida para a gente sempre ficar na É. questão de imunossuprimir e na vigência É, de um tanto quadro que a gente infeccioso. depois até trocou o solomedrol para dexametasona justamente por isso, porque ela não melhorou, né? Ela não teve uma melhora rápida, né? Com o do neurológico, né? É aquilo, neurológico é grave para gente, né? E ela tinha ali as alterações. A gente está até para repetir a ressonância. Vou esperar ali um tempo para a gente repetir a ressonância e ver se melhorou essas alterações. Ela Obrigado. Mas eu achei que vocês foram excelentes, assim, foi muito bacana, assim, porque é isso que a gente quer. O diagnóstico rápido e precoce, né, para a gente não... Porque, nossa, se essa menina tivesse perdido aí, com certeza, né, se não tivesse feito... Então, foi tudo muito rápido, assim, tudo muito bom, assim, a gente ter feito a ciclofosfamida, né, a biópsia rápido, né, então também é importante a gente ter esse suporte para nos ajudar. Porque se ela não tivesse com a biópsia, mesmo assim, a gente ia ter que pulsar, porque ela tinha as características ali de provavelmente uma classe 4 ou 5, né? Pela gravidade também, pela proteinúria, tudo, né? Tava em diálise, insuficiência renal, então, E acho né? que nesse sentido, o que você trouxe, aí fica para todas as equipes, essa questão da troca mesmo, porque a primeira equipe a gente chamou foi a Onco, e aí a reconhecimento deles fala, olha, na nossa experiência não parece, deram aquela, né, olhada inicial, eu chamaria Isso, reumato, parece mais isso, aquilo, então essa também o especialista entender que está fugindo um pouco e colocar outra equipe, né, para jogo nesse sentido, fez total sentido exatamente para esse tratamento precoce, dela entender que estava fugindo, a gente pensa nas citopenias, na febre, etc, etc. Mas a sim. gente ficou contente por conta disso. Foi um reconhecimento da equipe como um todo, né? Não, isso é muito bom, porque muitas vezes, por exemplo, a gente vê uma criança grave, não esse caso, né, mas em outros casos, e a gente quer pedir um mielograma e às vezes o onco não quer, né, o hemato não quer, mas para quê? Não sei o quê. E a gente sempre tem que forçar, eu estou pensando em ativação macrofágica, né, eu estou pensando numa leucemia, tal, porque eu preciso fazer o corticoide, mas é como eu falei, se você tirar a artrite ou tirar um quadro neurológico, pode ser, né, se ela não tivesse o rim nem o neurológico, pode ser um câncer? Pode, quem disse que não? Né, com toda essa exacerbação ali que ela tinha de hepatosplena, disfunção hepática, né? Então, e pode ser também um gatilho para uma ativação macrofágica que pode ser secundária também a um câncer, né? Então, assim, a gente às vezes tem que bater, a gente até ensina os residentes, ó, se você acha que é, pede até alguém fazer para você, não vai colocar corticoide antes, para não atrasar justamente o diagnóstico, né? E muda o prognóstico, né, se for um câncer, né? Então, toda a quimioterapia, então é importante sim. Mas foi um prazer, viu? Eu gostei muito também, porque eu aprendi, que eu fui rever o caso, fui estudar. Foi bem bacana também, bem legal.
Alguém A mais gente tem dúvidas? agradece. Se alguém mais tiver dúvida, quiser perguntar alguma coisa. Tem uma dúvida muito específica, Dani, mas foge um pouco da aula. É, Uhum, como que eu vou diferenciar uma HLH, né, no caso HLH, que nem é SAM, né, num paciente que é oncológico barra TMO, né? Porque, assim, a gente vê muito, né, os TMOs têm ferritina alta, tem alterações hepáticas, tem ADHL alto, tem triglicérides alto, e aí eu acho que e eles são pacientes muito graves, né? Já tem a própria gravidade do transplante, aí como é que é biópsia medular, né? Esse é o é jeito de biópsia. diferença. É o Geralmente é biópsia medular mesmo, é a experiência do oncologista, né? Eu acho, porque tem equipe que faz transplante que vê muito, né? Uhum. Então, com certeza eles vão saber ali fazer o diagnóstico diferencial, né? Pensar nisso mais precocemente, mas realmente é difícil, Porque não é fácil. os critérios que a Porque gente são tem, né, características semelhantes do transplante, né? O pós-transplante, ele é totalmente imunossuprimido, né? sim, Então, pode ter realmente essas características, sim, né? eu já tenho as citopenias próprias do pós-transplante, Próprio. né? E as Uhum. alterações, ferritina alta, DHL alto, né? Tudo isso já é do próprio transplante. Então, o único jeito de eu diferenciar ou é pela gravidade ou até pelo próprio. Aí eu tenho que fazer uma biópsia mesmo, né? É, Um melograma, no caso, né? Tá bom. sim, isso. Alguém mais? Pessoal, tem dúvidas? Sei que a gente já passou um pouquinho do tempo, né? Mas se alguém tiver. Acho que eu falei bastante. Não, foi ótimo. E aproveitando, Dani, né, e todo mundo que está aqui, depois a gente vai mandar nos grupos. A gente tem tentado manter essas aulas mensais, e aí até pelos casos, e acho que tem esse intercâmbio com o caso dela também. A próxima aula vai ser de urgências oncológicas. A Daphne que Legal. vai, né, falar um pouquinho de hiperleucostose, de liso tumoral, que acho que são Uhum. temas que permeiam aí a questão do Sim, intensivista, né, e de todo mundo que trabalha em serviço de emergência. Então, fica o convite aí para a próxima também. tá ótimo. Muito obrigada, gente. Boa noite, viu? Obrigada. Vou encerrar aqui, pessoal. Muito obrigada, Dani. Tá, Maravilhosa. obrigado. Adorei a aula. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.